Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando aqui o sistema de gerador de dungeon procedural. Vamos criar um mapa novo para poder estar demonstrando. Podemos deletar esse chão e podemos deletar esse player start também. Pegamos nosso dungeon generator e colocamos no 0. Aqui é as configurações do sistema. Seed, para você gerar sempre na mesma seed. Se eu clicar em gerar, ele vai gerar. Ele vai trazer pra gente aqui. Ele sempre vai gerar aleatório. Aqui, se você colocar uma seed, ele sempre vai gerar nessa seed. Aqui é o tamanho. Se a gente aumentar, vai ser maior. Vai ser bem maior. E quanto maior, mais demorado ele fica. Porém, aqui temos um Run Solid, que o chão vai ser sólido, vai ser uma peça só, então não vai demorar tanto para poder gerar. Vai ser gerado mais rápido. Vai ser gerado muito mais rápido. Aqui é o tamanho das mesh que está sendo usada. O chão, o teto, né? Todas essas mesh, o tamanho dela. Aqui é a quantidade de sala que vai ser gerada. O tamanho mínimo e o máximo da sala. Quantidade de buraco. Os buracos só é gerado se ele não for sólido. Se ele for sólido, ele não gera os buracos. Aqui ele tem uma porcentagem de ser gerado, que é aqui, ó. Que a porcentagem aqui é o tamanho do buraco. Aqui temos a Run Solid, como eu falei. Aqui é para criar uma área de spawn, que ele fica nessa parte aqui. Se não tiver selecionado, ele não vai gerar. Então o player vai ser spawnado lá dentro aleatoriamente, né? Em qualquer lugar aleatório lá. Aqui é o tamanho da área de spawn, aquela sala. Aqui é para gerar teto. Se você tirar, ele fica sem teto. E aqui é a altura do teto. Se você colocar, quanto maior, mais alto ele fica. Aqui são as escalas de material. E aqui o player spawn, onde o player vai spawnar. Se vai querer que spawna, né? Se ele tiver selecionado a sala, então ele sempre vai ser spawnado naquela sala. Se não tiver selecionado, aí você pode escolher se ele vai ser gerado dentro, se ele vai ser spawnado dentro de uma sala aleatória ou em qualquer lugar do mapa. Essa daqui. Essa se vai spawnar por aqui ou não, né? Se você vai adicionar por aqui ou não. Se você for colocar um fixo, então deixa essa opção desmarcada. Aqui é a quantidade de player que vai ser spawnada e a altura o deslocamento, né, do spawn. E aqui geralmente a gente deixa um pouquinho alto para ele não spawnar dentro do chão. Os itens que vai ser spawnado ficam aqui, ó. São atores. Você cria um ator e adiciona o objeto dentro desse ator que vai ser spawnado. E para adicionar ele, você vem em DT item spawn. Aqui você vai adicionar o item, vai adicionar um novo item, vai colocar o nome dele, o objeto, o ator, né, do objeto, a porcentagem de spawn, qual a porcentagem dele spawnar ou não. Aqui a quantidade daqueles itens. Aqui se vai ser somente nas salas ou não, se vai ser no mapa inteiro. Aqui é a distância mínima entre objetos.
para não spawnar um do lado do outro, você coloca uma distância mínima aqui. Porém, ele vai ser escolhido um local aleatório, né? Aqui, deslocamento, igual no player, a gente também coloca nos objetos, para ele não ficar dentro do chão. E aqui, se ele é um finish, se ele é um local de finalização. Se a gente gerar aqui, vamos ver que tem... Opa, aqui não. Vamos simular aqui. Deixa eu tirar o teto, já tirei. Simular. Tá vendo? Esse daqui é um ponto de finalização. Quando você entra nele, ele atualiza o mapa. Então, se o seu não for ter, você não precisa colocar. Mas se tiver, você clica ele como finish aqui só para ele identificar que é uma finalização. Bom, aqui, vou fazer um teste. Vamos abrir o Game Mod. Criar uma função. Bom, aqui tá pronto. Então agora vamos para nossa dungeon. Bom, agora a gente adiciona o Game Mod no mundo. Tudo certo? Só dá play. Sala gerada. Vamos atualizar. A nova sala foi gerada. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail e até mais. Tchau, tchau.